E se eu te dissesse que existe uma técnica secreta, escondida no silêncio entre o dia e a noite, capaz de transformar a sua mente em um ímã de riquezas? Imagine isso. Não é uma fórmula mágica, não é sorte. É uma rotina que alinha sua fé, seu coração e suas ideias, para que o que você planta no último instante antes de dormir comece a trabalhar enquanto você descansa. É ali, nesse portal noturno, que a sua mente recebe as sementes que vão florescer no amanhã. A mente humana tem um território silencioso, o subconsciente. Napoleon Hill nos ensinou que a repetição e a emoção dentro de nós moldam a vida que atraímos. A Bíblia também fala em semeadura e colheita. Gálatas 6:7. O que você semeia, você colherá. Se a última palavra que sai da sua cabeça antes do sono é medo, preocupação ou derrota, você está plantando exatamente aquilo que teme. Mas se você aprende a plantar deliberadamente, com fé e disciplina, você começa a ver uma colheita diferente. Esta é a essência da técnica secreta que eu quero te mostrar hoje. As 7 leis noturnas que convertem o momento antes do sono em uma oficina de prosperidade. Antes de prosseguirmos, um pedido simples. Se essa verdade toca o seu coração e você quer aprender a usar as noites como aliadas da sua vida financeira e espiritual, curta este vídeo e inscreva-se para que mais pessoas descubram esse caminho. Fica comigo. Vale a pena investir alguns minutos para mudar a direção dos seus pensamentos noturnos. Por que a noite importa tanto? Porque o subconsciente não tem censura lógica. Ele grava imagens, emoções e palavras e transforma tudo isso em arquitetura interior. Quando você dorme, sua mente ainda trabalha, processa e integra. É por isso que grandes pensadores, e também a tradição cristã, sempre deram atenção ao que guardamos no coração antes do descanso. Em 1 Pedro 5:7, lemos a ordem de lançar nossas ansiedades sobre o Senhor. Em Salmos, a confiança que entrega o dia ao cuidado divino. Não se trata de ignorar responsabilidades, mas de escolher o conteúdo que vai habitar sua mente enquanto você descansa. Visualize um campo ao entardecer. O agricultor sabe que a melhor hora para semear é quando a terra está fresca e silenciosa. Ele escolhe as melhores sementes, prepara o solo e planta com propósito. As noites da sua mente são esse campo. O que você coloca ali determina o que brota. A técnica secreta são as 7 leis noturnas, uma sequência prática e espiritual que você pode incorporar imediatamente. Vou apresentar cada uma delas, explicar por que funciona e dar passos concretos para você começar já hoje. Não prometo resultados instantâneos. Prometo um método alicerçado em fé e disciplina que exige prática e constância. As 7 leis noturnas são: 1. Sementeira silenciosa. 2. Vácuo fértil. 3. Emoção magnética. 4. Imagem dominante. 5. Palavra decretada. 6. Gratidão antecipada. 7. Descanso confiante. Comecemos pelo primeiro bloco, entender cada lei e ver como aplicá-la de modo simples e santo. Sementeira silenciosa. A primeira lei é a mais fundamental. Seu último pensamento antes do sono é uma semente. Por isso, escolha-o com cuidado. Pense no agricultor que não joga sementes ao vento. Ele seleciona. Se você entra no sono repetindo preocupações, seu subconsciente terá instruções claras de pobreza. Se você escolhe uma imagem de provimento, de portas se abrindo, de contas pagas, você planta um futuro diferente. Prática simples para esta noite. Antes de apagar a luz, defina claramente qual será a sua semente. Pode ser uma frase curta no tempo presente. Por exemplo, sou provedor, trabalho com sabedoria e prosperidade vem até mim. Ou uma imagem concreta, como receber a notícia de uma bênção financeira. Mantenha a frase curta, positiva e no presente. Escreva-a em um papel, leia 3 vezes com intenção e coloque-o ao lado da cama. Esse gesto consciente de escolha já rompe a repetição automática de medo. Vácuo fértil. A segunda lei cuida do solo. Antes de semear, limpe. O agricultor não planta em meio ao mato. Ele limpa, prepara a terra.
No âmbito mental, isso significa criar um vácuo fértil, esvaziar a mente das pequenas e grandes inquietações que impedem a nova semente de germinar. Como fazer? Desenvolva um ritual prático de descarrego mental. Você pode dedicar 5 minutos para anotar tudo o que te preocupa, nomes, contas, conversas, e depois dobrar esse papel e colocá-lo numa caixa simbólica. Diga a si mesmo: coloco isso nas mãos de Deus. Amanhã voltarei a isso com clareza. A Bíblia convida a lançar nossas ansiedades sobre o Senhor. 1 Pedro 5:7. Esse ato de entregar não é negligência, é delegar com fé. Outra técnica é a respiração consciencial. Inspire contando 4 segundos, segure 2 e solte por 6, enquanto visualiza a ansiedade saindo de você como fumaça. Esses gestos criam espaço interno para o que você deseja plantar. A importância do vácuo fértil é prática e espiritual. Psicologicamente, você interrompe o circuito de ruminação. Espiritualmente, você honra o princípio bíblico de confiar os medos ao Pai. Não misture isso com passividade. Entregar não elimina responsabilidades, apenas tira delas a carga que paralisa a sua criatividade. Emoção magnética. A terceira lei é talvez a mais poderosa. Emoção move o subconsciente. Não basta pensar, é preciso sentir. Napoleon Hill falou da autossugestão. O que repetimos com emoção imprime-se com força. A emoção é o combustível que torna a semente magnética. 2 irmãos podem dizer o mesmo desejo em palavras, mas o que o sente com ardor atrai as circunstâncias com mais intensidade. Exemplo ilustrativo. Imagine 2 pessoas plantando a mesma muda. Uma o faz com amor, cuidado e expectativa. Rega a planta, observa, fala com ela. A outra joga a muda no chão sem atenção. Qual crescerá mais vigorosa? O mesmo acontece com suas intenções. A emoção é o cuidado que a semente recebe. Aplicação prática para hoje. Quando você escolher a sua semente, lei 1, traga uma emoção verdadeira para ela. Não finja. Encontre uma lembrança que gere gratidão, alegria ou alívio. Algo que pode expandir seu coração. Pode ser lembrar do dia em que você superou um obstáculo, ou da criança que você foi, cheia de esperança. Reviva esse sentimento por 20 a 40 segundos. Enquanto sente, repita a semente em voz baixa. Permita que o corpo responda. Sorria, sinta o peito aquecer, imagine o sopro de Deus que sustenta a sua vida. Isso não é manipulação, é alinhar coração e fé. Marcos 11:24. Nos lembra da oração com crer. Quando a emoção está alinhada com a fé, as palavras ganham energia. Imagem dominante. A quarta lei é a oficina da mente. A imaginação é onde os projetos começam. Provérbios 23:7 diz: o pensamento molda o homem. Se a imagem dominante na sua mente é escassez, você age e atrai como quem vive nessa imagem. Mas quando você constrói uma imagem rica, sensorial e detalhada do que deseja, sua mente começa a trabalhar para transformar isso em realidade. Como construir uma imagem dominante e eficaz? Use os 5 sentidos. Não apenas tenha uma conta mais alta no banco. Visualize o som do aviso do depósito, o cheiro do papel novo do contrato, a nota deixada por alguém agradecendo, a sensação de segurança no corpo. Quanto mais envolvente, mais real fica para o subconsciente. Pense na imaginação como a oficina onde você modela o que ainda não existe. Napoleon Hill compara a mente a uma oficina. Você projeta, e a vida, com tempo e ação, vai construir o protótipo. Prática imediata. Feche os olhos por 1 minuto e pinte detalhes. Onde você está quando recebe essa bênção? Quem está com você? O que você veste? Que cheiro está no ar? Se possível, escreva 3 detalhes sensoriais da imagem. Ancore a imagem com um gesto simples, como tocar o peito com a mão direita. Esse gesto será o gatilho para o sentimento quando você precisar reavivar a imagem durante o dia. Pequena pausa de reflexão. Até aqui você já aprendeu a escolher a semente, limpar o terreno, energizar com emoção e modelar a imagem que vai orientar tudo.
Muitos param na teoria, poucos caminham com disciplina. A diferença entre intenção e resultado é a prática consistente. Há pessoas que leem sobre semeadura espiritual e voltam ao mesmo ciclo de preocupação. Se você seguir essas etapas por algumas noites, já estará lançando um novo padrão. Permita que eu traga agora uma ilustração que costumo usar com grupos. 2 irmãos receberam de um pai uma pequena porção de terra para cultivar. Um dos irmãos plantou sementes de erva daninha por descuido. O outro escolheu cebolas e regou com carinho. Ao final da estação, o campo com cebolas estava farto. O outro, tomado pelo que não devia. A lição não é a culpa, é a escolha. Assim são nossos pensamentos. Aquilo que permitimos crescer em silêncio mostrará sua colheita. Antes de seguir adiante com as próximas leis, quero fazer uma pausa prática que você pode aplicar já nesta noite. Uma versão condensada do ritual noturno que alinhamos até aqui. Não é a prática completa que faremos depois. É um mini ritual para estabelecer o novo padrão. Se quiser, faça agora, ou salve este momento para repetir antes de dormir. Mini ritual para hoje. Aplicação prática parcial. 1. Desligue telas e diminua estímulos pelo menos 15 minutos antes de dormir. Permita que a mente desacelere. 2. Pegue um papel e escreva uma única semente clara e positiva no presente. Use palavras de vida, não de falta. 3. Faça o descarrego. Anote em outro pedaço de papel tudo o que está te inquietando. Dobre e coloque num local simbólico, uma caixa, uma gaveta, pronunciando: Senhor, eu entrego estas preocupações a Ti. Essa entrega é um ato de fé, como ensina 1 Pedro 5,7. 4. Traga uma emoção. Escolha uma memória que gere gratidão ou alegria. Permita que ela preencha seu peito por 20 a 40 segundos, enquanto lê sua semente em voz baixa. 5. Visualize por 1 minuto uma cena sensorial ligada à sua semente. Use pelo menos 3 sentidos. 6. Termine com uma frase curta no presente, opcionalmente declarativa, que resuma a semente. Algo como: estou sendo preparado para a prosperidade, sou fiel e recebo provisão. Repita 3 vezes e, se quiser, diga Amém ou Está feito, como forma de entregar o desejo a Deus, lembrando que isso é expressão de fé, não imposição da vontade divina. Esse mini ritual já muda a qualidade do seu último pensamento. Se você o fizer com constância, sua mente começará a preferir essa semeadura. Uma oração modelo curta. Se você deseja colocar essa prática dentro de uma linguagem de fé explícita, aqui vai uma oração curta que pode usar opcionalmente. Fale com Deus como Pai, com simplicidade. Pai, confesso minhas preocupações e as entrego às Tuas mãos. Eu escolho plantar hoje pensamentos de provisão e gratidão, que a minha mente seja alinhada à Tua provisão. Em nome de Jesus, eu confio e descanso. Amém. Lembre-se, essa oração não é um bilhete que troca direto por riqueza instantânea. É uma entrega que cria espaço para Deus agir em sua vida e, paralelamente, condiciona sua própria mente para agir com sabedoria e oportunidade. Algumas objeções que já escutei. Antes de seguir, preciso tratar rapidamente 2 objeções que surgem com frequência. Primeiro, isso é manipulação de Deus. Não. A técnica une fé com disciplina. Declarar e visualizar não é forçar a mão divina, é alinhar o nosso agir e pensar a confiança no cuidado de Deus. Segundo, não tenho tempo nem disciplina para isso. A prática é breve. Alguns minutos bem usados todas as noites têm mais poder transformador do que horas mal direcionadas em ansiedade. Referências bíblicas que sustentam o caminho. Quero deixar claro que essa abordagem está fundamentada em princípios bíblicos, não em pensamento positivo dissociado da fé. Gálatas 6:7 nos lembra da lógica da semeadura. Provérbios 23:7 aponta para a força do pensamento. Jó 22:28 fala da autoridade das declarações no contexto de fidelidade. Salmo 37:5 fala em comprometer o caminho ao Senhor e confiar.
Não estamos reinventando a teologia, estamos praticando ações coerentes com fé cristã. Quando falamos de autossugestão e imaginação, recorremos a Napoleon Hill apenas como suporte prático. Ele descreveu mecanismos psicológicos que simplesmente nomeiam processos que a Bíblia já indica. O que vem a seguir? Como montar o ritual completo. Até aqui você já tem a base. Escolha a semente. Faça o vácuo. Energize com emoção e projete a imagem. Mas duas leis essenciais ainda faltam para fechar a técnica: a palavra decretada e a gratidão antecipada, que preparam a mente para receber e reconhecer a provisão. E por fim, o descanso confiante, que libera o controle e permite que a transformação ocorra. A palavra e a gratidão são como o selo da semente. O descanso é o solo onde ela pode germinar sem ser pisoteada pela ansiedade. Nos próximos minutos, eu vou te conduzir por essas etapas finais e por um roteiro completo que você poderá aplicar nesta mesma noite. Um protocolo guiado passo a passo que integra todas as 7 leis em 5 a 10 minutos. Também vou compartilhar um desafio de 30 dias que, quando praticado com fé e disciplina, cria um novo padrão mental e espiritual. Mas antes de entrarmos nessa finalização prática, quero que você reafirme mentalmente o compromisso com a semente que escolheu agora há pouco. Segure essa imagem com carinho. Se sentir alguma resistência, lembre-se: fé sem obras é morta, mas obras sem fé são vazias. A técnica combina os dois, ação interior e entrega exterior. Ainda há uma dúvida que preciso dissipar. Muitos me perguntam se usar a palavra universo faz sentido aqui. Para o público cristão, prefiro sempre falar de Deus. Se você usa a linguagem de universo como metáfora em momentos, entenda que isso é apenas uma outra forma de dizer a ordem criada por Deus. Contudo, mantenha sua prática centrada em confiança em Deus e não em forças impessoais. A nossa fé está em aquele que sustenta todas as coisas. Enquanto você permanece com essa semente na mente, permita que eu conte uma história breve, que ilustra o poder da entrega acompanhada de disciplina. Havia uma mulher que trabalhava dobrado para pagar dívidas. Todas as noites, ela terminava o dia lendo contas e revivendo conversas ruins. Ao aprender a técnica, escolhendo uma semente de provisão, descarregando preocupações em oração, usando emoção para alimentar a esperança e imaginando detalhes do futuro, ela não ficou rica de um dia para o outro. O que mudou foi sua postura. Passou a aceitar oportunidades, a adequar despesas, a pedir ajuda e, sobretudo, a dormir sem a angústia que tirava a clareza durante o dia. Em um ano, suas finanças mudaram não por mágica, mas porque sua mente tinha sido reprogramada para ver e agir sobre possibilidades, e ela uniu isso a ações práticas e conselhos profissionais quando necessário. Essa história não é exceção de milagres instantâneos, é exemplo de fé que gera mudança na conduta e, por consequência, nos resultados. A técnica não substitui planejamento financeiro, trabalho honesto ou conselho profissional. Ela complementa, dando à sua mente um campo fértil, onde a esperança pode crescer em linha com a vontade de Deus. Estamos chegando ao ponto em que, a qualquer momento, poderemos realizar o roteiro completo desta técnica secreta, guiando você por todo o processo até o descanso confiante. Vou te pedir uma pequena ação agora. Se você ainda não escreveu a sua semente, faça isso. Se já escreveu, coloque-a embaixo do travesseiro ou mantenha-a à mão. Respire e sinta a esperança acender. Quando tivermos tudo pronto, eu vou te conduzir pelo restante das leis e pelo ritual noturno integral que fecha o ciclo. A palavra decretada, a gratidão antecipada e o ato final de soltar com confiança. Permaneça comigo. Há uma curva decisiva adiante, onde muitas pessoas tropeçam. É o momento da entrega real, quando deixamos de tentar forçar e aprendemos a descansar. É ali que a técnica mostra seu caráter espiritual profundo, porque prosperidade que honra a Deus é fruto de parceria entre o nosso esforço e a graça dele. Logo, vamos atravessar essa curva juntos. A quinta lei é a palavra decretada.
o selo verbal que firma a semente no solo da sua mente. Não se assuste com a palavra decreto. Aqui, decretar é afirmar com fé quem você é em Deus e declarar aquilo que você espera ver frutificar. Pense no escultor que, depois de limpar a pedra e imaginar a forma, dá o golpe final que define o contorno. A declaração é esse golpe bondoso. Ela organiza a sua intenção e comunica à sua consciência o destino que você escolheu. A diferença entre uma afirmação vazia e um decreto eficaz está em 3 elementos: simplicidade, tempo presente e consonância com a verdade bíblica. Use frases curtas, no presente, que expressem uma identidade e não apenas um desejo futuro. Em vez de "quero ter estabilidade", diga: "Sou administrado pelo Senhor, recebo provisão e sabedoria para gerir o que me é confiado." Em vez de "vou prosperar", prefira "sou conduzido à prosperidade para ser bênção." Essas palavras funcionam como marcos internos, não porque o som em si manipula Deus, mas porque elas reorientam sua mente, alinham seu comportamento e moldam sua expectativa. Como proceder hoje? Escolha uma declaração clara, curta e confortável para você. Pode ser bíblica quando fizer sentido, ou uma frase pessoal que traduza sua fé. Lembre-se de Jó 22:28, onde a Escritura fala de uma declaração que se firma. Leia isso com piedade, entendendo o contexto de submissão a Deus e intenção de vida conforme a vontade dele. Quando declarar, fale baixo, com convicção. Se preferir, coloque as mãos sobre o coração. Não exija da fé o que ela não pode dar. Declarações não substituem trabalho honesto, conselheiro financeiro ou responsabilidade familiar, mas elas ajudam sua mente a interpretar as oportunidades que surgem. A 6ª lei é a gratidão antecipada, o fermento que transforma a expectativa em celebração interna. Gratidão não é apenas um sentimento agradável, é um ato que muda o enquadramento da realidade. Em vez de esperar até que chegue para agradecer, você agradece como se já tivesse recebido. Isso não é engano, é reconhecimento de que Deus é fiel e que Ele já está trabalhando. É uma escolha de olhar para o bem que virá. Em Filipenses, vemos o convite à ação de graças. Em Marcos 11:24, a oração com crer traz a certeza de receber quando cremos. A gratidão antecipada é uma atitude bíblica e prática. Como praticar? Depois do seu decreto, traga à mente 3 coisas específicas pelas quais você agradece, como se já tivessem acontecido. Não generalize, seja concreto. Por exemplo, agradeço pelo depósito que recebi que me permitiu quitar a conta X. Agradeço pela conversa que abriu uma porta de trabalho. Agradeço pelo senso de paz que agora me acompanha nas decisões. Escreva essas frases em um diário de gratidão do futuro. 3 linhas simples no presente, como se você já estivesse vivendo o resultado. Aqui vai um modelo curto para o seu diário do futuro. Sou grato pela provisão que me permitiu pagar minhas contas com tranquilidade. Sou grato pela sabedoria que me guiou a decisões que multiplicaram meus recursos. Sou grato pela liberdade para abençoar outros. Guarde essas frases ao lado do papel com sua semente. Ao dormir, leia rapidamente essas 3 linhas e sinta a gratidão preencher o peito. A 7ª lei é o descanso confiante, o solo que permite a semente germinar sem ser pisoteada pela ansiedade. Depois de ter escolhido a semente, limpo o terreno, energizado com emoção, pintado a imagem, declarado a verdade e agradecido como se já fosse real, entregue o restante nas mãos de Deus. Essa entrega não é abdicar, é soltar a obsessão e viver em paz. Como diz Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Confiança ativa. Você não deita e esquece do mundo. Você dorme e permite que sua mente processe o que já programou. Um ponto prático e pastoral. Descanso confiante não é passividade diante das contas. É dormir com a mente orientada e acordar disposto a agir com clareza. Durante o dia, você continua trabalhando, poupando, consultando especialistas, buscando oportunidades. À noite, você descansa para recuperar energia e manter a integridade mental.
O descanso é um ato de fé tácita. Você acredita que Deus sustenta e que suas escolhas terão tempo para frutificar. Agora junte todas as peças. A técnica secreta completa que transforma sua mente em um ímã de riquezas, em um roteiro noturno que você pode aplicar já hoje. Este é o protocolo integrado, desenhado para durar entre 5 e 10 minutos, quando repetido com intenção. Use-o como esqueleto e ajuste conforme sua rotina e convicções. Se você participa de uma prática religiosa formal, pode encerrar com uma breve oração. Se prefere uma abordagem mais neutra, substitua a entrega a Deus por entregar ao que você crê. O essencial é a integridade do gesto interior. Ritual noturno completo. Protocolo integrado. 1. Aclimatação. Diminua estímulos. Respire conscientemente por alguns ciclos para desacelerar. Permita que o corpo se aquiete. 2. Vácuo fértil. Pegue um papel e escreva numa coluna tudo o que lhe pesa. Preocupações, débitos, conversas difíceis. Dobre o papel e pronuncie em voz baixa: Senhor, eu entrego isso a ti, ou entrego isso ao que creio, colocando-o numa caixa ou gaveta simbólica. Esse é o seu gesto de delegação. 3. Sementeira silenciosa. Escolha uma única semente clara e positiva. Escreva-a em outra folha e leia-a 3 vezes. Exemplo: sou guiado à provisão. Recebo oportunidades que honram a Deus. 4. Emoção magnética. Traga à memória uma lembrança que gere gratidão ou alegria. Permita que o sentimento ocupe seu peito por alguns instantes. Enquanto isso, repita a semente em voz baixa, conectando emoção e intenção. 5. Imagem dominante. Feche os olhos e visualize com pelo menos 3 sentidos a cena vinculada à sua semente. Onde você está? Que som acompanha a notícia? Que cheiro está no ar? Sinta as texturas e os detalhes. Ancore a cena com um gesto simples: tocar o peito, juntar as mãos. 6. Palavra decretada. Pronuncie sua declaração no tempo presente, com firmeza e humildade. Algo como: sou provedor e abençoo com sabedoria. A provisão vem para que eu faça o bem. Se quiser, inclua uma breve menção de entrega. Em tuas mãos, Senhor, eu confio. 7. Gratidão antecipada. Escreva em seu diário de gratidão do futuro 3 frases no presente que descrevam o resultado como se já tivesse ocorrido. Leia-as e deixe que a gratidão o preencha. 8. Descanso confiante. Solte a tensão. Repita mentalmente: entrego. Respire fundo e permita que o sono venha, consciente de que sua mente agora semeou com fé e disciplina. Permita-me oferecer uma declaração modelo versátil que você pode adaptar. Use-a no passo 6, palavra decretada, se ela fizer sentido para você. Senhor, eu declaro que sou preparado para a prosperidade. Eu recebo sabedoria para administrar o que me é confiado, portas abertas para oportunidades justas e coração para abençoar outros. Que a tua provisão me sustente. Em nome de Jesus, eu confio e descanso. Amém. Se você preferir uma versão sem linguagem religiosa explícita, experimente. Eu sou guiado a oportunidades que me permitem crescer com responsabilidade. A sabedoria me orienta, a disciplina me sustenta. Eu uso os recursos para o bem. Eu confio no processo e descanso. Reforço pastoral. Quando se usa o termo declarar ou decretar, faça-o sempre com humildade diante de Deus. Não estamos forçando a vontade divina, estamos afirmando nossa identidade em Cristo e ordenando nosso interior para agir com fé. Agora, algumas orientações para os 30 dias de desafio, uma proposta gradual que cria hábito e permite medir progresso. Não se trata de garantia de riqueza numérica. Trata-se de reprogramação mental e prática espiritual que, unida à ação, tende a produzir mudança. Plano de 30 dias. Sugestão prática. Dia 1 a 7. Estabelecendo o hábito. Faça o ritual noturno completo cada noite. Foque na consistência, não na perfeição. Anote 3 sentimentos por dia: medo que surgiu, emoção positiva que você trouxe
e uma ação prática que tomou no dia seguinte. Dia 8 a 14. Aprofundando a imaginação, amplie a sua imagem dominante. Cada noite, acrescente um detalhe sensorial novo. Durante o dia, busque um pequeno passo prático que alinhe ao seu objetivo. Uma conversa, um orçamento, uma pesquisa. Dia 15 a 21. Decretos alinhados à ação. Refine suas declarações para incluir comportamentos. Sou disciplinado no meu planejamento financeiro. Ou, consigo colocar em prática o passo X esta semana. Ações pequenas tornam a mente confiável. Dia 22 a 30. Consolidação e avaliação. Mantenha o ritual, revise seu diário de gratidão do futuro e faça um balanço semanal. Que mudanças de atitude ou oportunidade surgiram? Não avalie apenas por números. Observe paz interior, clareza e pequenas portas que se abriram. Ferramentas de suporte. Mantenha um caderno simples, onde anota a semente e as 3 linhas de gratidão do futuro todas as noites. Ao final de cada semana, escreva um parágrafo sobre o que mudou em sua percepção e quais ações concretas você tomou. Como saber se está funcionando? A técnica age principalmente em 3 frentes: alterações de foco mental, mudança de comportamento e acolhimento de oportunidades. Você poderá notar menos ruminação antes de dormir, mais clareza nas decisões pela manhã e, com o tempo, mudanças nas circunstâncias quando combinadas com ações práticas. Se nada mudar materialmente em curto prazo, celebre as mudanças internas. Menos ansiedade, maior equilíbrio, melhor sono, resultados valiosos por si só. Algumas objeções e respostas. Com compaixão, muita coisa aqui parece pensamento positivo. E se eu não acreditar? Honestidade primeiro. Não finja emoção. Emoção fingida não engana o seu subconsciente. Comece pequeno. Escolha lembranças reais que geram algum consolo. A fé cresce com atos. A prática é o terreno onde a fé se fortalece. E se nada acontecer? Não culpe a si mesmo. Nem toda colheita é imediata. Semeadura e colheita seguem tempos diversos. Trabalhe o hábito, revise suas ações e, se necessário, peça orientação profissional em finanças. Lembre-se, Gálatas 6:7 fala da lógica da semeadura. Isso não anula a necessidade de trabalho hábil e prudente. Isso é manipular Deus? Não. Manipular implicaria reduzir Deus à ferramenta. A técnica é um meio de alinhar sua mente à verdade bíblica, confiando na soberania de Deus e entregando-lhe o controle. Ao afirmar, em tuas mãos, Senhor, eu confio, você reconhece a dependência. Não tenho disciplina para fazer todo o santo dia. Comece com o mini ritual. 5 minutos bem usados têm efeito. Gradualmente, aumente. Disciplina é músculo. Exercite com compaixão por si mesmo. Breve retorno a Napoleon Hill. Ao falar de autossugestão, Hill observou que a repetição carregada de emoção imprime-se no subconsciente. Como ele escreveu, e muitos praticantes confirmam, a mente subconsciente trabalha 24 horas por dia. Então, escolha bem as instruções que lhe são dadas. Aqui, o que Hill nomeou encontra respaldo na sabedoria bíblica sobre a semeadura. Combine o insight psicológico com a dependência em Deus. Essa é a base da técnica secreta. Pequenos ajustes práticos para potencializar a técnica. Rotina eletrônica. Se possível, guarde o celular fora do quarto ou em modo não perturbe, para evitar estímulos que retomem a ansiedade. Ambiente. Mantenha o quarto em condições que favoreçam sono reparador. Temperatura amena, pouca luz e tranquilidade. Gatilhos diurnos. Durante o dia, estabeleça lembretes sutis, o gesto de tocar o peito, uma palavra-chave, que o tragam de volta à imagem dominante quando surgir dúvida. Ação semanal. Além do ritual noturno, dedique 30 minutos por semana a uma ação concreta que alinhe ao seu objetivo financeiro. Revisar orçamento, conversar com um mentor, aprender uma habilidade. A técnica mental e a ação prática caminham juntas. Relato de transformação realista. Quero lembrar a história que contei antes da mulher endividada. A transformação que ocorre com a técnica
é tanto interna quanto externa. Ela mudou a maneira de ver oportunidades, aceitou ajuda, reorganizou gastos e, sobretudo, dormiu com menos angústia. Nesse processo, portas apareceram, às vezes por meio de pessoas que ela concebera enquanto praticava a imaginação e a gratidão. Essas portas não surgem por mágica, mas por uma mente que passou a reconhecer e agir sobre elas. Uma última palavra sobre integridade teológica. Quando falamos em usar declarações, visualização e autossugestão, fazemos isso à luz da fé cristã. Não trocamos Deus por uma força impessoal. Se você ouvir termos como universo em outros contextos, entenda que aqui nossa confiança está em Deus. Use linguagem que lhe mantenha em pé diante do Senhor. Se preferir, substitua universo por ordem que Deus sustenta, ou simplesmente mantenha a referência ao Pai. Desafio de 30 dias e convite final. Agora eu quero te convidar para algo prático. Experimente esta técnica secreta, as 7 leis noturnas, por 30 dias. Comprometa-se com o ritual noturno completo sempre que puder. Mantenha seu diário de gratidão do futuro. Faça, a cada semana, pelo menos uma ação concreta que alinhe com sua semente. Se aceitar o desafio, comente abaixo: eu durmo na fé e acordo na prosperidade, para que eu saiba que você entrou nessa jornada. Compartilhe também suas experiências no decorrer das semanas, as pequenas vitórias e as dificuldades, para que possamos caminhar juntos. Um aviso final sobre expectativas. Não prometo números ou prazos, prometo um caminho. A transformação verdadeira costuma vir da soma de pequenas mudanças internas que orientam escolhas melhores e abrem portas. Se durante o caminho você perceber que precisa de suporte prático, orientação financeira, aconselhamento, busque profissionais competentes. A técnica é um meio de alinhar sua mente e coração à provisão de Deus, não um substituto para a ação sábia. Oração de envio, opcional para quem deseja. Pai, obrigado pela respiração que nos dá e pelo cuidado constante. Abençoa cada coração que escolhe semear esperança esta noite. Que nossas mentes sejam alinhadas à Tua verdade, que a nossa fé se una à ação sensata, que possamos dormir em paz e acordar atentos às oportunidades. Concede-nos sabedoria para administrar o que recebemos e coração para abençoar outros. Em nome de Jesus, entregamos nossos medos e plantamos sementes de provisão. Amém. Termino com uma visão pastoral. Transforme as suas noites em aliados, não inimigos. A técnica secreta que apresentei, as 7 leis noturnas, não é mágica, é disciplina dourada, semente escolhida, terreno limpo, emoção sincera, imagem vívida, palavra que firma, gratidão que celebra e descanso que confia. Se você praticar com constância, fé e ação, sua mente tenderá a se tornar, de fato, um ímã para oportunidades alinhadas ao propósito de Deus. Que o Senhor te conduza nesse caminho e te dê sonhos que te despertem com propósito. Se essa mensagem tocou seu coração, aceite o desafio de 30 dias, comente: eu durmo na fé e acordo na prosperidade, e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Que você descanse bem e acorde com olhos para o novo.